E aí, turma, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar o assunto das leis ponderais, ok? Essas leis são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento da química, tá? Então, para a gente conseguir fazer reações químicas e analisar, a gente precisa se basear nessas leis ponderais, ok? Trago aqui uma imagem já para a gente começar a pensar, né, qual que é a relação dessas leis com essa imagem. Então, olha só, eu tenho aqui uma balança. Perceba que essa balança está equilibrada, então eu tenho a mesma quantidade dessa substância, né, o óxido de mercúrio de um lado e essa mesma substância do outro lado. Só que aí, em um dos lados eu vou aquecer. E aí na hora que eu aqueço, eu observo a formação de mercúrio e oxigênio. Olha que interessante, mesmo mudando a minha substância, eu percebo que a minha balança continua equilibrada. Vamos entender um pouquinho disso daí agora. Bom, quando a gente fala de leis ponderais, o que são essas leis ponderais? Elas são leis que relacionam a quantidade em massa dos reagentes e produtos, tá? Então, destaco aqui a palavra massa, tá? Porque a gente não vai observar isso em outras coisas. Por exemplo, se eu falo aqui, às vezes, em volume e tal, eu não observo isso, tá? O que é reagente e produto? Lembra que antes de uma reação química, eu tenho o que eu chamo de reagentes. Depois da reação química, produto, ok? Então, eu vou conseguir relacionar massa de reagente, massa do início, com a massa do fim, através dessas leis ponderais. De que forma? Bom, essas leis ponderais foram determinadas experimentalmente. Reforço aqui porque isso significa que, para elas poderem ser formuladas, elas se basearam, né, elas seguiram o caminho de um método científico. O que esse método científico garante para a gente? Ele garante reprodutibilidade, ou seja, você pode fazer o mesmo experimento em qualquer lugar do planeta que você vai observar o mesmo resultado, tá? Então, assim, se eu descrever corretamente o meu procedimento, eu garanto que qualquer pessoa em qualquer lugar consiga fazer o mesmo experimento. Isso é muito importante, porque isso garante que essa lei não é simplesmente uma particularidade, mas ela é geral, ok? E graças ao método científico, porque eu tenho um problema e aí investigando esse problema eu consigo chegar aí na minha, né, tenho uma hipótese, confirmo essa hipótese e chego na minha teoria, ok? Bom, primeira lei que a gente estuda, lei ponderal, a lei da conservação das massas. Então, como o próprio nome aqui da lei ajuda a gente a entender, as massas vão se conservar. Essa lei foi proposta por Lavoisier. Lavoisier é conhecido como o pai da química moderna, tá? Ele era francês e ele teve uma participação na Revolução Francesa. É até interessante você conhecer um pouquinho da história de Lavoisier. É interessante também porque Lavoisier, um cientista, teve a ajuda da sua esposa, tá? Só que o reconhecimento, né, na época, a ciência era muito masculina, muito machista, então as mulheres não tinham tanto espaço. Assim, ele ficou conhecido, mas grande parte, né, dos seus estudos foi desenvolvido junto com a sua esposa, ok? Ele também é importante por conta de propor essa lei. Essa lei permitiu que a gente conseguisse derivar, né, conseguisse desenvolver muitas outras coisas a partir do que ele propôs. Por isso que ele é conhecido como o pai da química moderna, onde ela deixou de ter justamente um caráter de alquimia, como a gente via na Idade Média, para depois ter química como ciência, ok? Já que usava o método científico. Ele também foi o cientista responsável pela descoberta do elemento oxigênio, já que ele conseguiu derrubar uma teoria conhecida como teoria do flogístico, ok? Bom, talvez você conheça a lei dele por uma frase um pouco mais filosófica, que é essa daqui: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando a gente analisa essa frase, né, do viés filosófico para o científico, a gente pode entender o seguinte: num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Lembrando que sistema é quando eu analiso justamente, por exemplo, um sistema fechado comparado com um sistema aberto. Se eu pego um frasco tampado, eu não tenho troca de matéria entre o que está dentro do frasco com o que está fora. Esse é um sistema fechado. Um sistema aberto é
por exemplo, a garrafa aberta. Então, eu consigo trocar matéria e energia com o que está fora desse meu frasco. Então, se eu tenho um sistema fechado, e essa palavra é importantíssima, porque essa lei só vai se observar se eu tiver um sistema fechado. Eu comparo a massa dos reagentes, ou seja, a massa de antes, ela tem que ser igual à massa do final, ou seja, eu não vou criar nada, criar matéria a partir do nada e nem sumir com a matéria, ok? Matematicamente, a gente pode observar isso daqui, que a massa dos reagentes será igual à massa dos meus produtos, ok? Se a gente pensa, né, um pouquinho mais, né, depois da história, isso daqui a gente está falando aqui, Lavoisier, perto aí do final do século XVIII, tá? Mas justamente, se eu penso um pouco mais para frente com relação a Einstein, que relaciona matéria e energia, né, de matéria se transformar em energia e vice-versa, aí eu tenho justamente ainda assim uma conservação, porque eu preciso transformar uma coisa em outra, então eu não consigo criar coisas do nada, ok? Bom, vamos ver aqui um exemplo dessa lei de Lavoisier. Então, imagine que você tem uma reação química num sistema fechado, em que eu tenho carbono, vou reagir com oxigênio e produzir gás carbônico. Então, independente da minha reação química, se envolve sólido, líquido, gás, não importa. Sendo o sistema fechado, eu tenho que observar essa conservação das massas. No início, ele tem 12 gramas de carbono e no final ele observa que tem 44 gramas de gás carbônico. E pergunta para a gente, quanto de oxigênio eu precisei usar nessa reação? Justamente eu transformo isso numa equação matemática, em que a minha setinha aqui, que indica a transformação de reagente para produto, vai virar o meu igual na equação matemática. Então, eu tenho que 12 mais x igual a 44. Ou seja, eu preciso de 32 gramas de oxigênio para fazer com que essa reação aconteça, ok? Dessa forma como ele me mostrou. Um cuidado que você precisa ter é que não podemos considerar excesso de reagentes. Como assim? Imagina que você vai fazer um bolo, e para fazer um bolo você usa 4 ovos. Só que você tem 6 ovos. E aí você tem a quantidade exata das outras coisas para fazer esse bolo. No final, você vai ter o bolo, mas ainda você tem 2 ovos que sobraram. Então, lá no começo, você tinha um excesso de reagentes, excesso de coisas iniciais. Como assim numa reação química? Perceba que eu tenho aqui, ó, carbono, oxigênio e gás carbônico. É a mesma reação química que eu tinha aqui anteriormente. Só que agora, ao invés de ter 12 gramas de carbono, eu tenho 14 gramas. Eu tenho os 32 gramas que eu usei de oxigênio e formei os 44 gramas de gás carbônico. Eu observo que além dos 44 gramas de gás carbônico, eu ainda vou ter 2 gramas do carbono. Por quê? Esses 2 gramas estavam em excesso. Eu precisaria de 12 gramas, mas eu tinha 14. Olha que interessante. Se eu continuo analisando aqui como uma equação matemática, e aqui o meu igual, 14 mais 32 vai ser igual 44 mais 2. Então, eu ainda assim mantenho as minhas massas, porque o que eu não usei continua lá no final, ok? E tudo que eu usei se transformou em produto agora. Detalhes importantes que vira e mexe aparecem em exercício e a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Com relação à queima do papel ou fósforo, ok? E a queima da palha de aço. Tem exercício que fala pra gente assim, quando eu queimei a massa, queimei o meu papel ou o meu fósforo, depois eu coloquei na balança e observei que a massa de sólido diminuiu. Ou, por exemplo, quando eu queimei a palha de aço, exemplo bombril, eu percebi que depois o meu sólido aumentou, né? A massa de sólido aumentou. E aí ele fala assim, isso são exemplos que contrariam a lei de Lavoisier. Cuidado! Se ele fez essa queima num sistema aberto, então, por exemplo, você está aí na sua casa, acende um fósforo. O que acontece? Parte do seu sólido, né, do que compõe o fósforo, parte se transforma em gás. E como você fez um sistema aberto, esse gás se espalha. Na hora que você vai pesar o fósforo, você não tem a massa que virou gás. E assim você observa essa diminuição. O contrário também a gente observa. Então, quando eu queimo palha de aço, eu faço com que ela reaja com o oxigênio do ar. Então, ela vai agregar
o oxigênio que estava no ar. Então, esse oxigênio, antes, na primeira pesagem, não estava sendo considerado. E agora ele está. Por isso que a massa do sólido aumenta. Esses dois casos não contrariam a lei de Lavoisier. Por que não contrariam? Porque eles foram feitos em sistema aberto. Se eu repito esse mesmo experimento, mas, por exemplo, eu coloco o meu papel dentro de uma caixa fechada, e dentro dessa caixa eu coloco fogo no papel, peso a caixa antes de colocar fogo e depois, eu observo que a massa continua a mesma, mesmo eu observando menos sólido, ou se fosse palha de aço, mais sólido. Por quê? Porque na hora que eu peso a minha caixa, eu estou considerando o ar que está dentro dela. Então não tem perigo aí de você desprezar uma massa importante para a sua reação química, ok? Então, cuidado com esses dois casos, tá? É muito comum eles falarem aqui não só com relação a valores. Eles, por exemplo, trazem uma balança igual a gente viu no primeiro slide aqui dessa aula, e aí a balança está equilibrada. E depois de queimar, observa um desequilíbrio. Lembra que o prato que ficou mais para baixo é porque ele está mais pesado, tem mais massa. Mas esse desequilíbrio acontece por quê? Porque parte do gás, parte do meu sólido ou virou gás, né, ou se transformou em alguma coisa gasosa, ou agregou-se alguma coisa gasosa no meu sólido, ok? Cuidado com isso, tá bom? Então, justamente, contraria porque é sistema aberto e a lei fala que tem que ser sistema fechado. Agora a gente vai para a segunda lei ponderal, chamada lei das proporções fixas, ok? Essa lei foi proposta por Proust e é interessante porque ela serviu de embasamento para o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton é aquele que fala que os átomos são como se fossem bolas maciças. E aí, uma reação química nada mais é do que uma combinação, um rearranjo dessas bolinhas. Então, por exemplo, eu tenho uma bolinha aqui que vai trocar de lugar com outra. Então, eu não vou mexer na massa da bolinha. Justamente como que eles chegam nessa conclusão? Por conta dessa lei proposta por esse cientista. Ok? Então, como que é interessante que o desenvolvimento da ciência está atrelado ao desenvolvimento de teorias anteriores. Por quê? Descobrindo novas coisas, abre-se caminho para pensar em novas possibilidades. O que essa lei vai falar para a gente? Vamos lá. Ela diz o seguinte, numa reação química, existe uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes dessa reação, ou seja, massas de reagentes e massas de produtos, ok? Por exemplo, se eu analiso uma determinada substância, qualquer que seja ela, essa mesma substância eu posso analisar que sempre ela vai ser formada pelos mesmos elementos químicos e sempre na mesma proporção em massa. Então, por exemplo, se eu estou falando de água, H2O, eu estou falando que sempre a água vai ser formada por hidrogênio e oxigênio, e eu vou ter sempre a proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, ok? Então, um exemplo aí da água. Aqui ainda, né, esse modelo atômico e isso daqui não considerava, por exemplo, o que a gente teria de isótopos, que viria depois. Mas não se preocupe, tá? Porque isso daqui funciona muito bem porque a gente precisa. Bom, é interessante a gente pensar que eu vou manter os mesmos elementos e a mesma proporção em massa, porque significa que produzir uma substância não depende da origem dessa substância e nem do método que eu usei para prepará-la. Então, se eu pego água preparada por uma reação química ou por outra, ou se eu pego água, por exemplo, do rio ou água do mar e depois eu consigo purificar e ter água pura, eu observo que no final eu tenho sempre a mesma água, H2O, ok? Vamos analisar isso num exemplo aqui. Então, eu tenho, por exemplo, a reação química de água sendo transformada em gás hidrogênio e gás oxigênio. E aí, ele fala que ele repetiu o experimento em duas condições, condição 1 e condição 2. E ele conseguiu medir aí a massa de água, de gás hidrogênio e gás oxigênio. Perceba o seguinte, no experimento 1, eu tenho aqui a validade da lei de Lavoisier, ou seja, a massa 18 corresponde exatamente à massa do fim, 2 mais 16, 18. E aqui embaixo, numa outra condição, eu tenho novamente
o respeito à lei de Lavoisier. 90, que vai gerar um composto com 10 gramas e outro com 80 gramas. Então, a massa do início se mantém no final, ok? Só que, além disso, a gente observa uma proporção em massa. Como assim? Se eu pego aqui, transformo isso aqui em frações, então de 18 para 90 é a mesma proporção de 2 para 10, que é a mesma proporção de 16 para 80. Perceba que, do primeiro caso para o segundo, eu multipliquei por 5. Então, todo mundo foi multiplicado por 5. Assim como, se eu observo a proporção aqui, né, eu simplifico esse 90, o 10 e 80, eu tenho uma proporção de que 9 unidades de massa de água vão gerar uma unidade de massa de hidrogênio para 8 unidades de massa de oxigênio. Tá? Então, eu sempre vou ter nessa reação química essa proporção aqui entre as massas de reagentes e massas de produtos. Ok? Outro exemplo. Vamos ver aqui, ó. Carbono mais gás hidrogênio formando um gás chamado de metano. Então, aqui ele repetiu esse experimento em 3 condições e pediu aqui para a gente conseguir descobrir os valores que faltam aqui nessa tabela. Lembrando que esse experimento foi feito em ambiente, em um sistema fechado. Primeira coisa que a gente consegue analisar aqui, descobrir X. A gente consegue analisar que ocorre, por ser sistema fechado, validade da lei de Lavoisier. Ou seja, a massa do início, que é a massa de carbono mais gás hidrogênio, tem que corresponder à massa de metano. Ou seja, 12 mais 4 tem que corresponder a X. Está aqui, ó. Ou seja, X vale 16. Descobrimos o primeiro valor. Está aqui, 16 gramas de metano que eu formo. Agora, usando a lei de Proust, a gente pode observar o seguinte. Eu tenho aqui que do primeiro para o segundo experimento, eu multipliquei por 2 a massa de carbono. Como eu tenho esse respeito às proporções, também eu preciso multiplicar por 2 cada um desses valores, ok? Para poder manter as proporções fixas. Se eu não consigo observar que eu multipliquei por 2, eu também posso montar uma equaçãozinha. De que forma? Transforma aqui em fração. Olha só, 12 por 24 tem que ser igual a 4 por y, ok? Multiplicando isso em cruz, descobrindo y, eu chego que y vale 8 gramas. Se você conseguiu observar que a proporção é 2, aqui que eu multipliquei de 1 para 2, eu multipliquei por 2, eu também, então, de 4 vezes 2, eu chego em 8. Mesmo resultado aqui. Ok? Então, duas formas diferentes de fazer o mesmo cálculo. Imagina que eu não tenho aqui o meu z. Então, eu posso descobrir ou usando a proporção, né, fazendo igual eu fiz aqui uma fração, ou eu sei também que respeita a lei de Lavoisier. 24 mais y, que vale 8, tem que ser igual a 32, porque foi feito num sistema fechado. Então, tá aqui. Descobri também o meu y, o meu z, ok? Então, já descobri 3 valores. Agora, para descobrir aqui na última linha, o que eu posso fazer? Eu posso observar que de 4 para 0,2 eu dividi por 20. Como eu tenho que manter a proporção, eu também tenho que dividir todo mundo por 20. Caso eu não tivesse observado isso, eu poderia montar uma equaçãozinha aqui, ó. Então, 12 por y por w, então 12 por w é 4 dividido por 0,2. Resolvendo isso daqui, né, multiplicando em cruz e isolando w, eu sei que w é 0,6, que corresponde exatamente ao resultado de 12 dividido por 20. Posso também montar uma equação de proporção com x e a, e, por exemplo, 4 e 0,2, igual eu fiz aqui para descobrir w, ou também posso analisar por Lavoisier. Então, olha que bacana. W, que vale 0,6 mais 0,2, tem que ser igual a A, ou seja, A vale 0,8, que é exatamente o mesmo resultado que 16, que é o valor de x, dividido por 20, dá 0,8, ok? Então, existem várias formas de você fazer exercícios desse tipo, tá? Só respeite aí as proporções. Nesse caso, a proporção entre carbono, gás hidrogênio e metano é justamente uma proporção de 3 unidades de massa de carbono para 1 unidade de massa de gás hidrogênio
para 4 unidades de metano. Como que eu sei isso? Se eu pego, por exemplo, a primeira equação aqui, né, os primeiros valores, 12, 4 e 16, quando eu simplifico tudo, o máximo que eu vou conseguir simplificar e ter valores inteiros é 3 para 1 para 4. É justamente essa proporção aqui, que é respeitada em todos os casos aqui que eu fiz o meu experimento. Assim, quando você tiver que fazer um exercício, você pode analisar na linha, usando Lavoisier, ou nas colunas, usando Proust. É uma das maneiras aí de fazer exercícios disso, ok? Agora a gente vai para a lei das proporções múltiplas. Essa daí é uma lei que aparece um pouquinho menos, mas vale a pena a gente dar uma olhada. Ela foi proposta por Dalton, o mesmo autor do modelo atômico que a gente estudou. O que ela vai falar? Ela fala que elementos iguais podem se combinar, mas em proporções diferentes. E como eu vou ter proporções diferentes, eu vou ter substâncias diferentes. Assim, por exemplo, eu tenho o elemento enxofre, que se combina com o elemento oxigênio, formando o SO2. Agora, eu também posso ter o mesmo enxofre com o mesmo oxigênio, formando um outro composto que é o SO3. Perceba aqui que eu tenho os mesmos elementos, mas a quantidade de cada elemento acaba mudando. Então, se a gente analisa isso em massas, a gente tem o quê? Olha só, eu tenho 32 gramas de enxofre nos dois casos, e aí eu vou mudar a massa de oxigênio. Mudando a massa de oxigênio, eu mudo a proporção de oxigênio que eu usei, e, consequentemente, aqui a massa final vai ser diferente. Lembrando que eu tenho um respeito à lei de Lavoisier, 32 mais 32 é igual a 64, e 32 mais 48 é igual a 80. Mas a proporção muda. Então, dois exemplos aí de que elementos iguais podem se combinar em proporções diferentes, ok? E aí, nesse caso, a proporção em massa que eu tenho aqui, de 32 para 32, é 1 para 1, ok? E a proporção que eu tenho aqui de 32 para 48 é de 2 para 3. Então, nessa estrutura e nessa eu tenho proporções diferentes. Assim, eu tenho substâncias diferentes, ok? Então, cuidado aí, porque às vezes ele te dá vários experimentos, mas ele não garante que são todos formando a mesma substância. Aí, qual que é o cuidado que você tem que ter? Analisar se as proporções entre os elementos participantes, né, entre a massa desses elementos, é a mesma, ok? A gente fecha a nossa aula de leis ponderais aqui. Agora a gente faz exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.